que tá acontecendo nesse jogo? Pode ser bastante confuso o primeiro contato com o Omori, da Omocat. No início do jogo a gente conhece os amigos do Omori, um menino que tem bastante dificuldade de se comunicar e de se expressar. Todos são apresentados de um jeito muito doce, e a gente entende na hora como é a dinâmica entre eles. O Hiro é mais velho, responsável e preocupado, já o Kel é expansivo, competitivo, e muito rápido já se abraça aquelas relações e se aceita com mais naturalidade do que deveria. Aquele mundo meio surreal, cheio de cores, com um gato te seguindo com os olhos por cima e muita coisa que parece estranha. Juntos eles decidem encontrar a Mari, que está esperando eles com um piquenique. Ela é muito atenciosa e fala que sempre que eles precisarem ela tá ali, que também é o ponto de salvamento do jogo. Dali eles vão para casa do Basil, o melhor amigo do Omori. Ela também tem a localização e o formato meio mágico no meio da floresta. E no meio do caminho ele fala sobre o motivo de ele cultivar cada uma das flores que tem no jardim. Cada uma lembra um dos amigos e ele cuida e cultiva com carinho cada uma dessas memórias, algumas eternizadas no álbum de fotos que ele também guarda com carinho. Tudo é muito doce e bonito de ver, até o Basil deixar cair uma foto. Ele estranha, não lembra de ter tirado essa foto e se pergunta como ela foi parar ali. O clima vai ficando mais tenso, as cores e os sons mudam e o Basil desaparece, deixando uma mancha no chão, assim como a gente é arrancado daquela cena sem entender o que aconteceu. Encontrar o Basil é um dos objetivos do jogo, e o mistério em volta do que pode ter acontecido com ele vai ficando mais e mais sombrio e fora do alcance dessas crianças resolverem conforme o jogo avança. Junto com isso, cresce o estranhamento em volta dos elementos cada vez mais bizarros e distantes que vazam naquele mundo tão aparentemente inofensivo. O fato é que alguma coisa muito ruim aconteceu, mas é como se ela estivesse coberta de camadas e mais camadas de codificação de defesa e de proteção, que eventualmente tem vazamentos cheios de dor e de violência. Algum elemento da realidade, uma memória que escapa por acidente de algum jeito, abala e começa a colapsar esse mundo, e não pode ser suportada nele por muito tempo. Acontecem muitas coisas divertidas em Omori. Ele, por exemplo, se aventura ajudando um tipo de pirata espacial, uma figura aparentemente muito forte e imponente daquele mundo, a superar o término com a ex-namorada. Ele tá há dias sem conseguir sair da cama. Já num outro momento ele conhece a ex-namorada daquele personagem, que lida com o problema de um jeito totalmente oposto, virando um tipo de super vilã que acha que não precisa de mais ninguém além dela mesma. Essas duas histórias são muito divertidas e têm resoluções bastante carinhosas no jogo. E quando as coisas tomam esse rumo em Omori, um rumo em que talvez se desvie por tempo demais das coisas assustadoras que estão na camada de baixo da história, alguma coisa vaza de novo e a gente volta para esse espaço branco. Ele é essa sala com quase nada dentro e uma lâmpada preta no teto. Se a lâmpada normal representa tipo o nascimento de uma ideia, essa lâmpada preta forte que ofusca tudo é como se fosse a repressão de qualquer ideia, qualquer pensamento. Indo para algum dos cantos do quarto, se afastando do centro, aparecem essas mãos que puxam ele de volta para o meio da sala. Às vezes ele vai se recusar a sair desse lugar por um tempo e sequer vai existir uma porta para ir embora. Cada vez mais aumenta essa sensação de o que está acontecendo nesse jogo. A porta, quando existe, pode levar para o mundo real. Às vezes dá para esquecer que mais da metade do jogo acontece fora dele. No mundo real a gente descobre as referências reais para as coisas que existem no mundo dos sonhos. O tal pirata espacial é um personagem popular de videogame, a supervilã é uma cantora pop, e eles dois se relacionam em algum nível com algum enfrentamento pessoal do Omori, que naquele mundo real se chama Sunny. Desde o confronto principal da referência masculina ser conseguir sair da cama, até a intimidação e o medo de se relacionar com pessoas que tem na referência feminina. Esses enfrentamentos existem no mundo real, então o que impede o personagem de realmente enfrentar essas coisas e não só a versão onírica e simbólica delas? O que impede que ele explore o que está por trás dos vazamentos e as verdades no mundo dos sonhos? Obviamente, o terror ocupa esse espaço. E ele faz isso tentando manter o máximo possível uma linearidade no jogo. Quando a gente aparece no mundo dos sonhos e está indo até o Basil e a Mari no piquenique, que é ao sul de um tronco de árvore, o jogador poderia ir para cima ou para um dos lados. Apesar de a gente saber o caminho certo, a decisão é opcional. Mas ir para esses caminhos, fora do roteiro e da encenação colorida do mundo dos sonhos, é punido com algum contato com o terror do jogo.
tem lugares que não dá pra ir porque o Omori tem medo de altura, ou porque ele tem medo de se afogar. Todas essas coisas que parecem normais e inocentes são acompanhadas do olhar dessa entidade, garantindo que a gente não vá pra lá, para esses lugares mais profundos e com respostas ou realidades difíceis de encarar. O jogo meio que se comportando como uma cabeça, em que um rompimento de uma linearidade que ele está alimentando é punido. Só que essa linearidade, essa tendência para a qual a gente está sendo empurrado, é exatamente a de reprimir o máximo possível tudo que está acontecendo ali. A de um autoapagamento até o nada. O terror ativamente te desencoraja a explorar e a viver dentro do jogo. Um exemplo bem marcante disso é da primeira vez que a gente está na casa do personagem no jogo. É de noite e a porta começa a bater. A voz se identifica como uma amiga dele pedindo para entrar e a gente tem a opção de atender ou não a porta. A antecipação por si só já é bastante tensa e, caso se opte por abrir, tem um susto no final. A gente é punido por confiar, punido pela curiosidade ali vencer o medo e querer se abrir ou sair dali. Acontece que esse momento da porta se repete outras vezes no jogo, com o mesmo medo e ansiedade envolvendo a cena, só que realmente pode ser um amigo dele ali, ou só um dia bonito lá fora, mas o jogo está colocando um monte de barreira até chegar realmente nisso. Se da primeira vez o jogador for recebido com terror, pode ser que nas próximas ele escolha não abrir, e as decisões de não abrir levam para um caminho e narrativa totalmente diferente dentro do jogo. Tem todo um universo de explorações e recompensas do lado de fora que o jogador só passa reto e nem descobre que existe se tomar esse caminho. O mesmo acontece quando ele acorda de noite sem conseguir dormir, tem a opção de ir até a cozinha para comer alguma coisa, e obviamente isso é difícil, o clima é tenso e o caminho até a cozinha parece que não acaba nunca. O jogo te punindo por escolher jogar é cruel. Mergulhar mais e mais no mundo do Omori também é desaparecer e se perder cada vez mais no mundo do Sunny. Se ele tem várias habilidades para usar na luta por turno no mundo de fantasia, e o jogador mesmo se acostuma com isso, no mundo real é impactante que ele só possa fazer um ataque normal, que dá muito pouco dano, e usar a habilidade de se acalmar. Ela pode retirar uma alteração negativa de estado do personagem e curar um pouco de vida, mas é um símbolo ali de passividade, de impotência, que desencoraja o jogador de buscar conflitos e enfrentamentos no mundo real em que ele não tem poder para mudar as coisas, e gerir os conflitos exige bem mais esforço e gera muito mais consequências. Tendo o Sunny bastante dificuldade de se comunicar, todas essas coisas que estão acontecendo, tão estranhas, confusas e assustadoras, se manifestam em códigos muito pessoais dele. Se o apelo do jogo no início é muito de curiosidade sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que essas coisas significam, o medo nessa parte é mais da ansiedade de uma curiosidade, de um descobrimento. Conforme o jogador mergulha mais e mais na mente e nos símbolos do Sunny, esses medos se mostram na face em que eles são mais paralisantes e mais criam a repulsa de se expor. A lógica padrão que se espera de um jogo, uma lógica de conquista de território, de ataque, de exploração, aqui uma hora vai fazer sentido e recompensar o jogador, e em outra a gente vai se deparar com o quanto ela é exposta, até como algo ridículo. E por triste que possa soar, o jogo pode ser muito otimista. Por mais que tenham muitas coisas acontecendo ali, todas codificadas nas referências que o Sunny tem, sejam elas de jogos, músicas, estéticas, lugares ou medos, por mais que seja tudo muito pessoal, é uma jornada de grupo. E até o estilo de combate por turno só funciona se o jogador entender as combinações e sinergias de cada um ali. Se parece desanimador tentar explorar e entender algumas coisas em Omori, sempre tem um empurrãozinho junto. Meu nome é Otávio, só lembrando que se gosta do nosso conteúdo, além de deixar o gostei, dá pra virar nosso apoiador e receber junto alguns conteúdos adicionais e outras coisas legais. Dá uma olhada na descrição que vai ter toda a informação ali. Muito obrigado pela atenção.